Olá, pessoal! Estamos de volta para falar sobre morfologia da língua portuguesa e retomarmos o conceito de morfema que a gente estava falando. Antes da gente falar sobre as classificações dos morfemas, eu quero retomar com vocês rapidamente, né, o conceito de palavra, de morfema que a gente começou a falar na aula passada. Então, falamos sobre a unidade máxima de análise da morfologia, que é a palavra, e falamos sobre as diversas perspectivas de se classificar o que vem a ser a palavra. E para nós, nesse momento, o que importa é o conceito de vocábulo formal ou, né, de palavra morfológica, já que estamos falando numa perspectiva da morfologia. Então, falamos sobre a classificação no nível do enunciado, no nível da frase, apresentado por Matoso Câmara, em que ele classifica as palavras nas formas livres, que são aquelas que são resposta para uma pergunta, né? Ela sozinha, a palavra sozinha, constitui uma resposta para uma pergunta. Essas são as formas livres. Depois falamos sobre as formas presas, que são aquelas que só funcionam presas a outras estruturas, como falamos no caso dos prefixos ou dos sufixos. E as formas dependentes, que são aquelas que servem como conexão, de ligação entre as palavras, né? E elas dependem da palavra de uma forma livre para, né, exercer a sua função. Então, nós vimos ali com as partículas proclíticas e enclíticas. Isso aqui pensando tudo no âmbito, né, no nível da frase. Formas livres, formas presas e formas dependentes. No caso dos morfemas, nós já estamos pensando no nível da palavra, né? Como um vocábulo morfológico, pensando nas suas classificações e na sua constituição, de como que essas palavras elas se constituem. Então, pensando no nível da palavra, no nível do vocábulo formal, nós pensamos nos morfemas como, né, essa unidade mínima de sentido, que é a menor unidade de sentido da língua. E o morfema é a menor unidade de análise da língua, né, e da morfologia. A menor unidade de sentido da língua e a menor unidade de análise da morfologia. Então, falamos sobre a questão do S, né, no final dos substantivos que marcam um plural, essa terminação, esse morfema eiro, que mantém um significado, né, indicando a profissão. Então, a gente sabe que o morfema, ele tem que ter um sentido, né? E isso que é essa menor unidade dotada de sentido, de significado. Falamos sobre o uso do et e íamos começar a falar sobre a classificação dos morfemas. Então, vamos lá para a classificação dos morfemas. Primeiro, nós temos o morfema lexical, e ele que constitui aí o núcleo semântico da palavra. Quando a gente pensa em semântico, nós estamos falando de sentido. Ele é um núcleo, é a base do sentido da palavra. E que também, por isso, costuma ser chamado de semantema. Então, é o caso, por exemplo, na palavra cavalo, a gente tem ali essa estrutura cavalo, né, até o L, que é o morfema lexical. É ele que faz com que essa palavra possa ser composta, possa ser formada de outra forma, né? Então, por exemplo, cavalar, cavalariça, cavalaria, cavaleiro, cavalete, por aí vai. Então, nós temos o mesmo sentido que se repete em todas essas palavras, né? Então, porque a gente está com o mesmo morfema lexical. É a base do sentido da palavra. Resumindo, é isso, né? A outra é o morfema derivacional. É ele que possibilita a criação de palavras a partir da forma primitiva. Lembra que eu disse que uma das características, um dos estudos da morfologia é justamente sobre a formação das palavras e o quanto que isso nos ajuda. Por quê?
facilita, a gente usa a nossa criatividade para criar novas palavras e, ao mesmo tempo, a gente tem uma economia no nosso vocabulário, porque a partir de uma palavra a gente consegue formar várias outras. Isso por meio do morfema derivacional. O nome diz, né? Eu derivo a partir de uma palavra primitiva, eu formo uma palavra derivada. Então, por exemplo, ali, a partir de diabo, eu formo diabólico. Então, aqui eu tenho esse morfema ólico, que faz com que eu tenha uma derivação da palavra. Ou, a partir de Brasil, eu formo brasilidade, né? Com esse idade aqui no final, eu estou formando uma nova palavra. Então, aqui eu tenho o morfema derivacional. A respeito do morfema flexional, o nome já diz, ele vai marcar uma flexão. Então, no caso do substantivo, gênero e número, né? No caso do adjetivo, do substantivo, né? Dos nomes de modo geral. E no caso dos verbos, vai marcar a flexão de número e pessoa, tempo e modo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a palavra peru e eu tenho a palavra perua. Esse A é o que vai marcar o gênero feminino, ou seja, esse A é um morfema flexional, porque ele marca uma flexão de gênero. Em peru, perus, esse S é o que marca o número, né, o que marca o plural, então é um morfema flexional de número. No caso do verbo eu ando, esse O aqui, ele marca primeira pessoa do singular, eu, né? Então, por isso, número e pessoa, primeira pessoa do singular. Então, aqui eu tenho esse O que vai marcar a flexão verbal. Então, a flexão dos nomes, a flexão nominal, é marcada de gênero e número. A flexão verbal, tempo, modo, número e pessoa, certo? Depois a gente vai falar especificamente sobre cada uma dessas flexões. O morfema relacional, então, ele ordena os elementos da frase, possibilitando a concatenação dos morfemas lexicais. São as formas dependentes, né? Só que lembrando, forma dependente do âmbito, no nível da frase. Aqui a gente está no nível da palavra. Então, são as preposições, as conjunções e os pronomes relativos. Ele vai relacionar as palavras, né? Então, falo com José, livro de João, né? Então, no caso, com, de, ali são preposições. O morfema classificatório, ele serve para definir a estrutura do vocábulo. Se for verbal, então a terminação em a, e, i, então ar, er e ir, que eu tenho primeira, segunda e terceira conjugação, ou a classificação nominal, que aí eu tenho a, e o. Ou seja, essas terminações indicam que eu tenho um nome, que eu tenho um substantivo, um adjetivo. Ou seja, situa o vocábulo no paradigma. Quando a gente está pensando em morfologia, a gente está pensando em estrutura. E é justamente isso que a gente está vendo, né? Como que eu classifico os verbos de acordo com a sua estrutura? Como que eu classifico os nomes de acordo com a sua estrutura? Então, eu tenho aqui, de um lado, os nomes, do outro, os verbos, né? Então, por exemplo, eu tenho menino, terminado em O, cadeira, terminado em A, doente, terminado em E. Então, esse A, E e O que vai indicar que eu tenho um nome, né? Seja um substantivo ou um adjetivo. E eu tenho a flexão, que vai classificar aqui, na verdade, o morfema, aliás, que vai indicar, classificar os verbos em primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então, eu tenho essa vogal final dos substantivos, né, dos nomes, substantivos e adjetivos, ou essa parte que compõe o verbo, são chamados de morfemas classificatórios, porque eles classificam os nomes e os verbos. Bom, e aqui, eu coloquei morfema classificatório ou flexional. É justamente porque é uma confusão que ocorre com muita frequência. Então, por exemplo, mesa. A palavra mesa, a gente pode pensar inicialmente que esse A indica o feminino,
né? A mesa. E eu não posso dizer que esse A seja um morfema flexional de gênero. Por quê? Para ser um morfema flexional de gênero, eu preciso ter flexão desse substantivo. E mesa não sofre flexão de gênero. Ou seja, ela só vai sofrer flexão de número. Mesa, mesas. Eu não tenho, por exemplo, o meso, a mesa, né? Como eu não tenho flexão de gênero, eu não posso dizer que esse A é um morfema flexional. Não é ele que marca o feminino. Até porque eu tenho palavras que terminam em A e são masculinas. Ou o contrário, né? Palavras que terminam em O e são femininas. Então, não é esse O ou A que vai determinar o fato de eu ter gênero feminino ou masculino. No caso de mesa, como eu não tenho a oposição meso, por exemplo, esse A é um morfema classificatório. Ele é um A que indica que eu estou falando de um nome, né, de um substantivo. Diferente, por exemplo, de menina, que eu tenho a oposição menino. Então, eu tenho a forma menino, menina. Como eu tenho essa flexão, esse A é um morfema flexional, né? Então, aqui eu tenho um morfema classificatório e um morfema flexional, né? Então, aqui, morfema flexional. Bom, por que eu coloquei esse menino versus menina? Porque, apesar de a gente ter ali o masculino e o feminino, não há um consenso sobre esse O, né? Há autores que vão dizer que esse O marca uma flexão, então seria um morfema classificatório, e, aliás, flexional, e há autores que vão dizer que o morfema é classificatório. Por quê? Sempre que a gente for fazer a análise morfológica, a análise mórfica, né, que a gente vai analisar essa forma, a gente sempre vai pensar nessa oposição. Por isso que eu falei para vocês, como que eu sei que esse A final de mesa é classificatório ou flexional? Eu preciso encontrar o par. Se não tenho par meso, por exemplo, eu não tenho flexão, né? Então, eu sempre penso nessa relação com um par. No caso de menino, esse O, para alguns autores, vai ser classificatório, para outros autores vai ser flexional de gênero. Então, aí eu digo para vocês que vocês podem escolher o que vocês acham que seria melhor, desde que vocês mantenham uma coerência, né? Mas eu queria explicar para vocês por que alguns autores dizem que esse O é classificatório e não flexional. Eu tenho aqui algumas outras palavras no masculino em oposição ao feminino. Então, eu tenho, por exemplo, menino, menina. Eu tenho autor, autora. Nu, nua. Freguês, freguesa. Né? Nessa oposição, o que fica claro para a gente? Que o A indica gênero feminino. Mas não necessariamente o O vai indicar um morfema, um masculino. Porque, nesses casos aqui, eu nem tenho esse O, percebam? E o que vai marcar o feminino? A presença do A. Como que eu sei que a palavra está, então, no masculino? É pela ausência do A. É nessa oposição que a gente estabelece. Então, o que marcaria aqui o masculino não é a presença do O, mas sim a ausência do A. Ficou claro para vocês essa questão? De qualquer forma, eu acho que é bom eu reforçar isso, porque pode gerar algum tipo de dúvida, né? Nesses casos aqui, de novo, se vocês preferirem optar por esse O como morfema flexional de gênero masculino, vocês estabelecem que O em menino, em garoto, sei lá, em várias outras palavras vão indicar gênero masculino. Mas vocês têm que padronizar. Agora, o porquê que muita gente opta por dizer que esse é o morfema classificatório
de nome, justamente porque na sua oposição com outras palavras, o A se mantém como marca de feminino, né? Em oposição a um vazio, ou seja, a ausência. Essa ausência de A que marcaria o feminino. O que representa que a ausência também é significativa, né? E depois a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre essa questão do vazio significativo, né? Então, por isso que, de acordo com algumas palavras, né, no vazio aí, que não tem esse O, né, mas são terminadas, por exemplo, em R, U, S, enfim, e que tem o seu feminino pelo acréscimo do A, muitos autores preferem colocar como classificatório. É opcional, tá? Depois vocês pesquisam, leiam certinho o texto teórico e tomam aí a melhor decisão que vocês encontrarem. Mas a gente volta a falar sobre isso caso tenha ficado alguma dúvida. Bom, e depois eu trouxe algumas questões aqui para a gente pensar, principalmente no âmbito mais que envolve, além da palavra, que envolve outras questões ideológicas, políticas, enfim, para a gente entender que a morfologia, essa classificação, esses morfemas, eles não são estruturais e ponto, né? Mas eles também revelam, além da sua estrutura, além dessa formação, questões ideológicas, basicamente ideológicas. Então, eu coloco aqui para vocês, primeiro, essa palavra presidenta, para a gente pensar a respeito desse feminino. Logo quando a Dilma assumiu o poder, né, como a primeira presidenta do Brasil, houve muita discussão a respeito de presidente, presidenta, né? Primeiramente, tinha aqueles que falavam que absurdo, né, que ignorância, enfim, e diziam, não, presidente, né, não tem variação, é uma palavra que serve tanto para homem quanto para mulher. E havia aquelas pessoas que mostravam dicionários antigos em que a palavra presidenta existia sim. Bom, por que eu trouxe essa palavra para a gente pensar a respeito da flexão de gênero a partir dela? As palavras terminadas em E, né, podem ser invariáveis, podem servir para o masculino e para o feminino em muitas situações. Como é o caso, por exemplo, de mestre, né? Eu tenho mestre, ele é mestre, ela é mestre. Tá? Eu tenho uma única forma para os dois gêneros. Mas isso não significa que eu não tenha mestra, né? Então, ela é mestra em linguística, por exemplo, né? Então, ou mesmo parente, parenta, né? Existe a forma parenta, existe a forma mestra, existe a forma presidenta. Bom, primeiramente, mas ninguém nunca usou presidenta. Obviamente que ninguém tinha usado até então no Brasil, né? Porque o nosso sistema político é composto, na sua grande maioria, por homens, né? Nós não tínhamos tido uma mulher no poder, né? Então nós só tínhamos presidente, homens, né? E quando a gente tem a Dilma assumindo o poder, por que ela exige o uso de presidenta e não de presidente? Justamente porque eu tenho a intenção, né? Ela tinha a intenção, e muita gente, todas as pessoas que estavam do lado dela, a intenção de reforçar o feminino no poder. Afinal, era o momento histórico da primeira mulher assumindo o poder no Brasil. Então, o uso do feminino não era assim, simplesmente, mas a Dilma está querendo polemizar, nossa, a Dilma está com frescura. Não, a intenção é ideológica, é reforçar o feminino
masculino no poder pela primeira vez no Brasil. Tá? Então, essa flexão de gênero aí, ela era muito significativa naquele momento. E toda a discussão era justamente para colocar em pauta, né, esse momento histórico. Bom, outra questão que é a respeito do morfema derivacional, né, e a gente tem ali o homossexualidade e homossexualismo, e durante muito tempo a palavra usada foi homossexualismo, e hoje não se usa mais homossexualismo, e sim homossexualidade. E por quê? Justamente por conta do significado do morfema. Essa terminação em ismo, de homossexualismo, é algo relacionado à doença, como reumatismo, hipotiroidismo, qualquer coisa do gênero, né? Então, esse ismo estava relacionado com doença. E a homossexualidade já foi considerada como uma doença e, portanto, ela se dizia homossexualismo, como se fosse uma doença mesmo, que se pudesse curar, qualquer coisa assim. E aí a gente tem as várias ideias aí de cura, né, e tal. Bom, a partir do momento que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, retira a homossexualidade das doenças, até porque sabe-se hoje que não é uma doença, né? Usar homossexualismo revela essa ideia conservadora, retrógrada, de classificar a homossexualidade como uma doença, e não é. Né? Então, por isso, hoje se usa homossexualidade e não homossexualismo. Outra questão, né, pensando até mesmo sobre essa palavra, que hoje se usa muito a expressão, a palavra homoafetividade, em vez de homossexualidade. Por quê? Né? Qual é a diferença de você trazer o homossexual para o homoafetivo? Quando você trata de algo como sexual e como afetivo, isso tem conotações diferentes, né? Você está destacando o que é sexo ou o que é afeto, né? Então, quando você trabalha com o conceito de homoafetividade, você está indo além da concepção de sexo, você está pensando na relação de afeto, de amor mesmo, numa relação amorosa entre pessoas no mesmo gênero, né, do mesmo sexo. Então, por isso, essas palavras ganham essas novas formas, né? Então, é importante a gente pensar nessas concepções ideológicas mesmo de como a palavra é composta, tá? Então, se é por ismo, eu estou vendo isso aqui como uma doença, né? Se eu uso homossexualidade, a gente sabe, né, que hoje não é doença. Então, por isso, essa palavra deve ser evitada, né? Bom, outra questão que eu queria destacar para vocês é a respeito dessa linguagem neutra de gênero, né? Então, por exemplo, SUS para todos, né, que a gente iria usar o que é essa estrutura do masculino e que muitas vezes tem sido marcada pelo X, né, para indicar justamente um gênero neutro, nem masculino, nem feminino. Lembra quando a gente falou sobre a história do português brasileiro, né, do latim, que o latim tinha um gênero neutro? Então, esse X, ele ocupa essa posição de nem masculino, nem feminino, seria um neutro para qualquer gênero. E há também algumas pessoas, um grupo que, em vez de usar o X, porque o X ele não traz uma pronúncia, né, tipo SUS para todos, né, não teria uma pronúncia prática para o português, então substitui-se pelas vogais, ou pelo E ou pelo U, né? Então, por exemplo, elo é muito bonite, né? Sei lá, alguma coisa do gênero. Então, aqui, em vez de usar o ele ou ela, que aí eu teria marcação de gênero,
e o bonito e bonita também eu teria uma marcação de gênero, por isso eu iria substituir por uma vogal. No caso, eu não poderia usar o ele, porque o ele já é o masculino, né? Então eu usaria o e. E naqueles casos em que eu tenho a oposição clara, como é bonito, o e a, né, do masculino e feminino, eu uso o e, que funcionaria como neutro. Esse daqui também, esse uso, né, essa linguagem neutra do gênero é uma questão ideológica, né, justamente porque eu não quero classificar nem como masculino, nem como feminino, né, é algo geral, que se encaixa para qualquer um. Então, essas questões, elas são ideológicas, e não, basicamente, estão no âmbito só da língua. Porque a língua tem a sua estrutura ali, masculino e feminino. Mas eu começo a refletir sobre como a língua, ela também revela muito das nossas ideias, né? Não importa que eu tenha 1000 mulheres, se tiver um homem no meio, prevalece o masculino, não o feminino, né? Justamente para reforçar essa ideia de que o masculino, né, o machismo, a linguagem é machista, enfim, não quero entrar nessas questões, mas só para vocês pensarem a respeito disso, né, de como que a nossa língua, ela reflete a nossa mentalidade, ela é um reflexo da nossa sociedade. Por isso, as mudanças que ocorrem, né, e por isso que a gente começa a pensar sobre algumas palavras e o quanto que elas são preconceituosas e a gente precisa tomar cuidado com elas, tá? Então, isso era só para a gente refletir um pouquinho de como que esses morfemas, eles são importantes para a gente pensar no âmbito ideológico também. Bom, então falamos dos morfemas lexicais, lá, vou voltando, só para a gente retomar, dos morfemas lexicais, do morfema, do morfema derivacional, do morfema flexional, o morfema classificatório, o morfema relacional e das suas questões, né, ideológicas que tudo isso envolve. E, por fim, algumas formas que são atemáticas. Quais são essas formas atemáticas? São aquelas em que a gente tem a ausência da vogal temática em alguns nomes, né? Então, essas vão ser as formas atemáticas. Então, que se circunscrevem as palavras terminadas em consoantes, como R, como é o caso de autor, por exemplo, é uma estrutura, né, atemática, uma forma atemática, terminada em S ou terminada em L, e nas vogais tônicas e nasais. Tônicas são aquelas abertas, Fé, Dó, Cipó, ou nasais, como lã e irmã. Então, essas estruturas são chamadas de formas atemáticas. Eu não vou olhar para esse E final, quer dizer, eu tenho ali o Fé, é uma estrutura indivisível, né? Não tem como eu dividir essa palavra. Ela toda é uma única forma, é uma única palavra indivisível. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar para vocês os slides e logo a gente entra com exercícios para treinar, tá bom? Um beijo e até mais, gente!